Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Tá começando o episódio, vou colocar como número 2 do meu podcast, o Pode Isso Montone. É Pode, P-O-D, vírgula, Montone. Aí tem o interrogação, uma pergunta. Por que é Pode Isso Montone? Não sei para que você lembra, acho que eu não expliquei no último episódio, mas o Arnaldo, né, vocês lembram dele? Daquele cara que era árbitro? Pra quem não lembra, ele era o árbitro que comentava do lado do Galvão junto com o Casagrande, né? E aí toda hora o Galvão Bueno falava assim: pode isso, Arnaldo? Pode isso? É por isso que eu coloquei esse negócio no meu podcast. Porque assim, eu vou até explicar uma coisa pra você que você não me perguntou, mas eu acho muito importante explicar, que é o seguinte. É, Por que eu coloquei Montone? Eu coloco Montone em tudo quanto é lugar. Não é porque eu acho Montone o nome mais bonito do mundo. Embora eu também não ache o nome mais feio do mundo, entendeu? Mas eu acho o nome muito único. Porque Eduardo tem 1 milhão. Aí meu nome é Eduardo Tadeu Jucá Montone, entendeu? E eu acho que Montone tem poucos, né? O Jucá tem uma família Jucá lá de governador e etc, né? De políticos, né? Lá em Alagoas e tudo mais. Eu acho que é Alagoas, né? Se não for, peço perdão pelo equívoco geográfico, tá bom? Mas eu acho que é isso. Então, como prometido, eu vou explicar para vocês. Hoje o tema é basquetebol bem jogado. Como que o basquete entrou na minha vida? Eu quero fazer alguns comentários hoje. Eu estou de roteiro, senhoras e senhores. Olha aqui. Eu tenho coisas para falar para vocês. Antes de começar sobre tudo, eu queria falar uma coisa assim, ó. Só uma coisa aí. O Big River. Sabe o que é Big River? Big River traduz aí. Grande Rio. Grande Rio é a escola que a Virgínia tá tentando dançar. Que isso, Big River? Big River, não dá. Colocar a Virgínia aí, ensina essa mulher a sambar, Big River. Ah, não. Sabe o que ela apareceu ali, que ficou na minha cabeça? A mulher fazendo assim, ó. Sabe o que pareceu? Pareceu, sabe, você que é CLT, que tá numa multinacional, numa grande empresa, o seu chefe chega pro cara e fala assim, ó, você sabe, você sabe falar inglês? Aí o cara fala assim, sim, sei. Ele fala, amanhã tem uma apresentação, você toca a apresentação em inglês, o cara vai tocar a apresentação samba que nem a Virgínia, falando inglês. Não dá, né, Big River? Vamos se ligar, né, meu? Mas, sem mais delongas, eu queria começar falando um pouco. Por que eu tô com essa touca hoje? Eu queria pedir desculpa que eu esqueci, ó. Vou até virar aqui para vocês darem uma olhada. Essa touca, no episódio passado, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, pode conferir aqui no meu canal do YouTube. Aproveita, deixa o seu like, hype o vídeo, faz download, passa pros amigos. Você fala assim, não gostei do conteúdo. Copia o link, joga no grupo e fala, esse cara é horrível. Alguém vai assistir, alguém vai gostar. Ou se todos eles não gostarem, já me ajuda muito também. Mas passa para as pessoas, tá bom? No episódio passado eu falei sobre algumas coisas que eu tinha de artigos internacionais aí que me deram presentes, miniaturas, etc. E eu esqueci de comentar dessa touca linda que um grande amigo meu, Jean, foi Jean. Eu ia falar do sobrenome dele, mas pra vocês não ficarem pesquisando, num instante, eu decidi não falar, né? Para preservar a identidade do Jean. Então, meu grande amigo Jean, ele me deu essa touca lá da Inglaterra, tá vendo? Ó, de Liverpool, como você pode ver, viu? Muito legal. Eu não sou o maior fã do mundo de outros times além do Santos. Um dia eu posso falar um pouco melhor de alguns times que eu simpatizo, posso falar disso. Mas o Liverpool é um time que eu acho muito, muito maneiro, né? Ao lado de Napoli, Borussia Dortmund e tantos outros. E ele me trouxe de lá e é um artigo que eu gosto muito. E aí a gente teve até uma conversa, inclusive, sobre isso. E foi o seguinte, o Jean falou para mim, eu falei, não vou usar. Porque eu tenho um outro artigo que o Fernando, que é um outro amigo meu, me deu, que é uma camiseta do Bob Marley, que é lá do museu dele, se eu não me engano, acho que na Jamaica, né? Se ele me deu, eu não lembro, acho que é Nova York, se eu não me engano. E ele me deu do Santos a camiseta, é linda, eu vou mostrar pra vocês, aqui não tá aqui perto, mas no próximo podcast eu mostro. E eu falei, não vou usar, e nunca usei, porque eu fico com muito medo de estragar. E eu falei pro Jean que eu não ia usar, e ele falou que nem pai, ele olhou pra mim e falou assim, se você não usar, nunca mais eu te dou. Então eu prometi pra mim que eu usaria até o final do ano, até pra não ficar apegado a bens materiais, eu usaria até o final do ano, e
depois eu a preservaria. Sem mais delongas, vamos aí. Eu queria comentar um pouquinho com vocês, além desse abre extenso que eu fiz, que é basquetebol bem jogado. Vou começar mostrando uma coisa 10 para vocês, ó. Olha o que eu adquiri aqui. Tá na capa do vídeo, é a minha bolinha. Eu não uso, como eu falei, eu não sou bom de edição. Eu vou tentar deixar no vídeo, vou tentar editar e colocar um trechinho de eu jogando basquete, que eu sou, ó, munheca quebrada, que quer dizer o seguinte, quando você faz a angulação da munheca aqui, ó, chuar a bola de 3, e eu sou esse cara. Me desafia, vem aqui no meu prédio, e ninguém ganha de mim no meu condomínio. Essa frase é muito ruim. Ninguém ganha de mim no meu condomínio? Sai daí, velho. Mas, ó, comprei. Sabe o que foi? Eu falei pra minha mulher, queria muito uma bolinha de basquete pra de vez em quando brincar. E eu já desci umas 2, 3 vezes aqui no meu prédio pra jogar um pouquinho de basquete, né? E aí ela falou pra mim, pô, achei na Amazon aqui R$ 100. Eu falei, compra pra mim. E ela me deu de presente, ó. Já desci algumas vezes pra brincar, tá aqui, só pra mostrar pra vocês. Eu tô olhando ali, depois eu vou mostrar pra vocês a gambiarra. Tem um espelho aqui que eu consigo me ver gravando. Então, às vezes eu dou uma olhadinha aqui pra ver se eu tô muito fora da câmera, tá? Porque às vezes eu tava acostumado a fazer meu podcast em áudio e eu fico saindo assim, ó, e eu não queria sumir, tá? Mas bom, sem mais delongas, vamos lá. Como é que o basquete entrou na minha vida? Vou tomar um gole de água aqui, porque o ao vivo, né, é assim. Embora seja gravado, vocês vão saber que meu podcast é sempre ao vivo. O basquete entrou na minha vida, porque assim, eu tinha comentado sobre o Santos, né? E realmente, o que me cansou no futebol não é o fato do Santos estar mal, entendeu? Isso aí eu consigo aceitar. Eu sempre falei isso para as pessoas, eu sou extremamente apaixonado pelo Santos, né? Amo demais. E independente do time estar na terceira, como várias pessoas aqui amam futebol, independente do time estar na terceira, quarta, quinta e por aí vai, eu vou sempre amar. O que me cansou do futebol não é o fato de estar jogando mal ou não, o fato de estar numa fase ruim. É o fato de politicagem dentro do clube. Um dia eu posso falar um pouco melhor sobre isso. Eu não sei sobre todas as coisas e também não sei se isso te interessa. Também não quero me estender sobre isso. Mas vários clubes têm esse negócio de roubalheira, de pô, vai trazer um jogador, você não sabe o preço que foi. Do nada aparece um transfer ban que fala, o clube tá devendo o jogador de não sei onde. Aí eu falo, cara, que coisa horrível, por que o time não é profissional? Porque, tipo assim, uma coisa é você tá ali, principalmente o time do Santos, que é gigante, brigando, pô, isso aí me cansou, entende? Aí eu falei assim, cara, não quero mais acompanhar, não quero mais, chega. Palhaçada, meu. Cansei mesmo, assim, por causa disso. Um tempo, né? Aí, porque assim, não é que eu cansei e falei, nunca mais vou ver jogos do Santos. Pô, eu tava aí nesse fatídico, horrível, péssimo, nunca mais quero ver, sai daqui, Vasco 6, Santos 0. Eu tava nesse jogo, entendeu? E esse ano eu ainda pretendo ir. Quero ir no Maracanã ainda assistir um jogo do Santos. Eu pretendo fazer bastante coisa. Mas, por exemplo, assim, ó, na vida de CLT, mais comédia, mais tudo, mais academia, mais a vida corrida que todos nós temos, chega uma quarta-feira, 9h30 da noite, tava passando basquete, que eu tava começando a me apaixonar, eu falei, vou assistir o basquetezinho em playoffs, ou vou ficar assistindo sofrendo o Santos? Falei, não, vou acompanhar aqui no celular o Santos, sabe aquele minuto a minuto que você vê? Chutou na trave, fez não sei o quê, pulou pra onde, sabe? Eu vou acompanhando ali e vou assistir o basquetezinho. Pelo menos eu não fico, não perco 1h30 do meu dia ficando chateado. Eu acompanhei todos os jogos do Santos, mas não assisti o jogo, depois que eu vejo o resultado, pelo menos me dá uma paz no coração, entendeu? Inclusive, queria deixar um beijo para Victor Hugo e para o Ademir Quintino do canal AQTV, que são os caras que eu acompanho muito do Santos e sou muito fã, tá bom? Se você é santista, acompanhe eles também. E aí, ó, vou até ticar aqui que aí esse foi um dos pontos. Mas como é que eu me apaixonei? Como eu estava contando para vocês, depois eu posso trazer um episódio detalhado sobre o Last Dance, que é um episódio que conta um pouco da trajetória do Chicago Bulls. Eu acho que saiu na pandemia, meu, e é muito bom, é muito bom. Ele conta a história, assim, de como o Michael Jordan se preparou, de como o Scott Pippen, que era um cara que jogava junto com ele, se preparou e cresceu com ele ali. Ele conta um pouco da entrada do Dennis Rodman no time. Pô, é muito legal, assim. E aí, como eu contei no outro episódio, quando você vai assistindo, eles vão contando várias curiosidades. Eles falam assim, por exemplo, que em 1997, se não me engano, na temporada, porque lá
Estados Unidos, temporada, ela começa no meio do ano, por exemplo, ela vai começar em outubro agora, e ela vai até abril, maio, junho, julho, mais ou menos, né? Acho que é isso, julho, agosto do ano que. Até julho de 2026. Então lá estava na temporada, eles estavam contando sobre a temporada 97, 98, né? Essa virada de temporada. E aí eles contaram que o Red Miller, que é um cara que jogou a vida toda no Indiana Pacers, ele teve uma temporada que o time estava muito bom. E o Michael estava buscando o sexto título, né? O time do Chicago Bulls. E aí eles levam para o jogo 7, porque lá é uma melhor de 7, né? Eles dividem. Como é que o basquete divide? Eles fazem assim, ó, você tem uma melhor de 7, quer dizer o seguinte: aqui no futebol você tem jogo de ida, jogo de volta. Lá eles fazem melhor de 7 jogos, que aí você joga o primeiro em casa, os dois primeiros jogos você joga na sua casa, os dois outros jogos você joga na casa do adversário e depois é alternado. Na sua casa, casa do adversário, entendeu? Ó, 2 na sua casa, 2 na casa do adversário, 1 na sua casa, o final na casa do adversário. Por exemplo, eu acho que é uma coisa assim, né? Principalmente para quem tem. Normalmente, quem tem a melhor campanha fecha em casa. Eu acho que é isso, melhor de 7. Tá? Se eu me confundir nos números, deu para você entender, né? Eu espero. Depois você pesquisa no Google também, não fica me. Você não sabe conta. Não sei. E aí, nessa melhor de 7, o que quer dizer melhor de 7? Não vai ter 7 jogos seguidos, não precisa ter 7 jogos. Mas o que quer dizer? Quer dizer que se o time ganhar 4 jogos seguidos, não precisa ter 3, que o outro vai ganhar 3 e vai ficar 4-3. Entendeu? Mas pode ser que o time ganhe 3, o outro ganhe 2, aí ele ganha mais uma, aí tem 6 jogos. Mas é até 7 jogos. Ok? Ok. Aí o Red Miller, nessa época, 97, ele forçou uma prorrogação ali contra o Michael Jordan, né? E aí, cara, eu achei sinistro, né? Isso aí achei espetacular isso aí, né? Porque, tipo assim, Indiana é um mercado pequeno, né? Assim como outros estados, outras cidades dos Estados Unidos. E Chicago é um mercado enorme, assim, né? Tem várias pessoas. É a mesma coisa que você comparar outras capitais aqui do Brasil, né? Por exemplo, São Paulo. Os times de São Paulo têm mais dinheiro do que os times, por exemplo, do Paraná. Porque economicamente é mais forte, né? E lá eles estavam mostrando isso, que o time do Indiana Pacers arrecadava um pouco menos, né? Mas conseguia bater de frente. Por quê? E é aí que uma coisa que eu comecei a pesquisar durante o Last Dance me pegou. Porque lá na NBA eles têm travas salariais, e isso deixa mais competitivo. Aqui, cada clube arrecada do jeito que quiser no futebol, entendeu? Então tem uma disparidade muito grande, sabe? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, você que acompanha por cima, ou no esporte no geral, ou qualquer esporte que você goste de acompanhar, normalmente o time que é financeiramente mais forte, ele vai ser campeão, entendeu? Ou vai brigar pelo título, entende? Por exemplo, um time como o Mirassol, que tá bem no Campeonato Brasileiro, tá em quarto colocado. Pô, é muito difícil o Mirassol ser campeão e se manter lá em cima durante muitos anos, você concorda? Porque o dinheiro que ele tem versus o dinheiro do Palmeiras, do Flamengo, ou do Corinthians, ou do Cruzeiro, porra, não tem comparação, entende? Só que lá na NBA você tem mercados assim, de cidades com 1 milhão, 5 milhões de habitantes, que o cara consegue, porque eles têm travas salariais. Como é que isso funciona? Lá na NBA, eu vou falar por cima porque eu não sou especialista, tá? Lá na NBA, o que eu entendi? Que tem o salário cap, que é a soma total do salário de todos os jogadores, pode chegar até 144 milhões, vamos supor. Se você passa disso, eles chamam de first apron, que é o primeiro andar lá. Aí você pode chegar até 200 milhões, mas o time começa a pagar uma multa. O dono do time paga 50 milhões a mais. Se você passar no segundo, você perde escolha de draft, você perde um monte de benefício. Então, às vezes, o time, para ele passar muito disso, ele vai começar a perder dinheiro, e nenhum milionário gosta de perder dinheiro, donos das franquias, entendeu? E para passar disso tem que valer muito a pena, entendeu? Por exemplo, se estourar o salário, você tem que valer muito a pena. Você tem que falar, pô, eu vou ser campeão. E aqui no Brasil, não. O cara deve o Cuiabá. O cara fala, Cuiabá é mato. Os caras ficam devendo Cuiabá. Não foi isso que ele disse. Os caras, entendeu? Os caras ficam devendo os clubes pequenos e fala pra eles, ó, entendeu? É isso. Então, isso é uma das coisas que eu falei, pô, legal. Tem umas regras bem interessantes.
essa melhor de 7 jogos, porque que é da hora da diferença? Tipo o Campeonato Brasileiro e uma Libertadores. Lá, quando chega nos playoffs, lá nessa época do mata-mata, pô, você vai vendo jogo aqui, jogo ali, superação, você vê um jogo muito intenso, a NBA é muito intensa, então o basquete é muito legal, porque ele é muito competitivo também. Eu posso falar depois do Last Dance com mais calma, mas o que me pegou também foi a história vencedora do Michael Jordan, né? Cara, o Michael Jordan tem uma parada que é uma coisa bem simples que eu queria comentar, que ele fala, ele cria narrativas na cabeça dele para ele poder, por exemplo, teve um jogo contra o Portland Trail Blazers, né? Que é um time pequeno lá da Conferência Oeste, mas que nessa época em 90 tinha um cara chamado Kai Drexler, que era muito bom, e o time era forte. E aí ele criou uma narrativa que alguém no jornal, acho que o Charles Barkley, algum cara olhou, eu não vou lembrar o nome do cara específico, falou: o Michael Jordan sabe matar a bola de 3. Ó, desafiou o homem. Num jogo, num dos primeiros jogos lá, ele mata tipo 6 bolas de 3 no primeiro quarto. Então você fala, pô, o cara é um monstro, entendeu? Tipo, se ele criava essas narrativas, ele era competitivo. Tanto que sabe o técnico do Golden State Warriors, que é o Steve Kerr, ele meteu um porradão na cara desse cara quando era do Chicago Bulls, entendeu? Mas para ficar mais popular, eu vou falando as coisas por cima, tá? Se você gosta de basquete, você vai entender o que eu tô falando. Se você não gosta, também quero que você entenda um pouco do que eu tô falando, tá? E aí, quais são as coisas que eu gosto do basquete versus o futebol? O que eu gosto do basquete versus futebol é justamente essa competitividade. Eu acho extremamente interessante isso que eles fazem. Porque, por exemplo, o Indiana Pacers agora, que é um time que eu estava acompanhando, chegou na final contra o Oklahoma City Thunder, que é o OKC, perdeu o principal jogador. Ele estourou o tendão de Aquiles e ele era o principal armador do time. Então, tipo assim, no futebol, o que aconteceria se o time era muito grande? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo assim do qualquer time aí que perde o seu craque. Por exemplo, o Santos perdeu o Neymar. Se o Santos tivesse muito dinheiro, o que o Santos poderia fazer? Comprar outro jogador e coloca no lugar. Na NBA, o cara não consegue fazer isso, entendeu? Porque mesmo o cara machucado, ele tem que pagar o salário dele e o salário desse cara vai ocupar uma faixa do salário cap dele, do total de salário do time. E além disso, o que vai acontecer? Ele vai perder. Ele não pode, tipo, simplesmente falar assim, então tira o cara do time. Tipo assim, rompe o contrato dele. Não pode. Porque para você poder romper o contrato do cara, você faz um buyout, que eles chamam. O que é isso? O cara vale 100 milhões, aí ele pode dividir em 4 anos, mas parte do salário desse cara continua ocupando a sua folha. E vai subir aquilo que eu expliquei um pouco mais tarde. Então, tipo assim, cara, você tem que ser muito inteligente. O cara não pode simplesmente contratar um jogador que nem no futebol, entendeu? Ele precisa trocar o jogador com outros times. E quando ele troca um jogador, ele tem que equilibrar o salário. Ele não pode trocar um jogador de 10 que vale 10 milhões por um de 50. Ele tem que trocar, tipo assim, 5 que valem 50 por esse de 50. Entendeu? E aí sobe na folha dele. Pô, é modo. Deu pra entender? Tipo assim, tudo que eles fazem é para ser mais competitivo. Porque o time que arrecada menos consiga bater de frente com o time que arrecada mais. Porque senão o Lakers, que vale. O Lakers tá valendo 10 bilhões. Aí, na mesma conferência dele, ele joga contra o Memphis Grizzlies, que vale 2 bilhões. Nunca teria essa competitividade, entendeu? O Lakers ia todo ano dar na cara do Memphis Grizzlies, entendeu? Então essa é uma das coisas que eu gosto em relação ao futebol. O que eu não gosto muito do basquete em relação ao futebol? Eu acho que não existe o pertencimento de torcida em algumas coisas, né? Eu acho que eles criam muita franquia. Por exemplo, eu vou explicar o OKC. Aqui, mesmo um time menor, por exemplo, o Guarani, a Portuguesa, a Ponte Preta, eles têm torcidas extremamente fanáticas. A gente ama a instituição, entendeu? Isso eu acho muito legal. Porque faz você acompanhar, mano, na baixa, na alta. Você tá sempre apaixonado, sempre acompanhando aquela trajetória. Lá na NBA são franquias, entendeu? Tem que ter um dono, é obrigatório. E o cara pode mudar de franquia de lugar, não de qualquer jeito. E eu não vou entrar nesse mérito, sabe? Mas pode mudar. Por exemplo, o OKC, antes de virar o OKC, em 2008, ele era Seattle Supersonics, que era uma franquia extremamente tradicional, tinha nascido em 67. Aí o dono vendeu, o cara do Seattle vendeu, o cara novo comprou e falou: olha, eu quero sair daqui, porque eu quero ir para um ginásio mais moderno. E a cidade de Oklahoma falou: olha, eu tenho um ginásio aqui, faz o contrato comigo, a prefeitura falou,
eu te dou um ginásio bem legal, não sei o que, contrato barato. Ele gostou do contrato, porque normalmente poucos times lá têm um ginásio próprio, às vezes ele pede muito incentivo da prefeitura, né, porque vai dinheiro para... Tudo gira dinheiro pro americano, então é isso. E aí o cara falou, beleza, eu vou. Chegou na prefeitura de Seattle e falou assim, olha, eu vou e você vai fazer o quê? Vou sair fora. Aí o cara falou assim, não, mano, não faz isso. Só que aí ele achou o contrato mais rentável, aí ele senta com o comissário da NBA, com os outros donos das franquias, fala, ó, quero mudar, porque eu vou ganhar mais dinheiro, assim, assim, assado. Aí os caras falam, beleza. E é isso. Isso é uma das coisas que eu não gosto. É a única coisa, assim, o fato de ser franquia. Entende? Falta às vezes de não ter esse pertencimento, esse amor. Claro, porque tipo, assim, a diferença do americano pro brasileiro às vezes você pode estar morando em São Paulo, mas se apaixonar por um time do Rio Grande do Sul é mais difícil, mas acontece muito, entendeu? Porque às vezes você nasce num lugar, vai para o outro, mas você continua apaixonado pelo seu time, porque o time não muda. Lá, eles são muito focados na cidade, entendeu? Por exemplo, Detroit Pistons, tem vários outros times de Detroit, que é o Detroit Lions, do futebol americano, acho que é o Detroit Red Wings, que é o do hockey no gelo, e eu esqueci o do futebol, do beisebol. Aí o cara torce para todos os times da cidade, entendeu? Ele não vai torcer para um aqui, para um ali, entende? Tipo, é muito disso, o americano tem isso, né, dos esportes americanos, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito comparada, por isso que eu me apaixonei pelo basquete, que é o negócio da emoção do jogo. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? No futebol, o pessoal fala, ai, nada se compara à emoção de um gol. No basquete não tem muito isso, mas também tem. Porque, por exemplo, assim, ó, no futebol, às vezes você tá assim, ó, jogando um jogo, tá 0-0. Aí está, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? No último minuto o cara faz um gol de cabeça, você explode, você fica doido, você fala, meu Deus do céu, entendeu? Existe isso no futebol, entende? No basquete também tem uma coisa muito parecida, que ele é dividido por quartos, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quarto. Na NBA são 12 minutos cada um, mas você fica trocando cesta. Vamos supor, você pode trocar 3, 3, 2, 2. E você vai acompanhando um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, uma diferença. E no último minuto, o placar tá igual, o cara pode matar uma bola de 3 no 3 segundos, no 0.3 final e ganhar. Então a emoção, ela também é muito parecida no basquete. Isso também me pegou muito, entende? Isso que eu falei, cara, é muito emocionante, tem essa troca, tem a prorrogação, e eles obrigam a vencer, não termina empatado, não tem pênalti, então o cara vai, eles vão disputando até alguém ganhar, entendeu? Pode ganhar no último milésimo, na última bola, na mão do cara, entendeu? No último lance. Também tem esse quê de emoção no basquete, então isso é fantástico, então isso me pegou muito. Depois que você vai entendendo, né? Porque também você tem que entender as posições, o que favorece o cara ou não, enfim. Falar rapidamente aqui de outras coisas que outros esportes americanos não me pegam muito, principalmente o beisebol. Eu tentei ver o beisebol, posso falar um pouco mais sobre isso, mas ele é por corridas, e é um esporte muito técnico, assim, tipo, disputa do cara que joga contra o cara que rebate, não me pegou, né, porque o que me pega é um esporte mais intenso, esses esportes muito emocionais, cerebrais, assim, que o cara tem que ficar pensando muito, ou demora muito o lance para acontecer, é uma coisa que me incomoda, né, ali, eu que sou brasileiro, que sempre gostei muito de futebol, você fica meio, ai, vai demorar muito para trocar a rodada. Ele vai, entendeu? Tipo, não me pega. O hockey também não é muito da nossa cultura. Eu acho que é legal, assim, eu assistiria, mas não me pega. E o futebol americano, que está crescendo muito aqui no Brasil, eu gosto, mas assim, pô, eu já acompanho futebol e eu sou brasileiro, já acompanho basquete agora, não dá pra colocar 50 esportes nas minhas costas, né? Eu tenho que trabalhar, né, gente? Sou CLT também. Torcedores, calma, né? Bom, já falei sobre isso. Deixa eu ver. E eu acho que é isso. A última coisa que eu queria comentar sobre o basquete coloquei minha mulher aqui para assistir aqui em casa o basquete também, ela se apaixonou e a gente também está acompanhando a WNBA, ela gostou do basquete e a gente está muito favorável na última final, foi Indiana Pacers versus OKC, a gente torceu muito pro Indiana Pacers que perdeu, que é o Viviana Pacers, a gente pé frio aparentemente, mas esperamos que a gente ainda não definiu um time, esperamos que o próximo que a gente definir seja o campeão, porque assim, no futebol eu já falei sobre isso, eu torci por paixão. No basquete, eu vou escolher por razão. Mentira, não sei ainda.
mas vá acompanhando, talvez sim, talvez não, quem sabe. E para finalizar, eu acho que é isso. Eu passei por todos os temas. Foi um pouco disso que o basquete entrou na minha vida, por um acaso num episódio, e eu acabei me apaixonando muito e me aprofundando. E eu sou um cara que, se você não me conhece e também não quer conhecer, não tem problema, né? Mas ficaria um pouco chateado. Eu sou jornalista, então eu gosto de pesquisar os esportes a fundo, então isso também vai me apaixonando, tipo assim, quando a franquia foi criada, como que funciona, quantos times tem, é, quem joga contra quem, por que tem a diferença de conferência lá nos Estados Unidos, onde cada time tá, quem é o dono de cada time, quem é o maior pontuador, quem é o maior não sei o quê, quantas posições são, qual é a tática. Então eu gosto muito de pesquisar essas coisas. Então eu fiquei, tipo, no último ano eu fiquei estudando muito. Queria fazer uma menção honrosa aqui aos canais que eu sigo e acompanho, se você também quer acompanhar um pouco, para você acompanhar, que é Central do Basquete, do Fernando Medeiros, é muito legal. Camisa 23, Jararacas Podcast, do Rômulo Mendonça e do Ricardo Bugarelli, J Play Jogadas, que é um cara muito legal, acompanho. Bola Presa, estou acompanhando muito, do Denis do Danilo, e também o Toco TV, do Firu e do Mesa. Eu acompanho bastante esses, são os principais que eu acompanho, e fazem análises muito legais, discutem muito, me ensinaram muito sobre basquete. Então é isso. Espero que você tenha gostado, você que ficou até aqui. Esse foi o episódio Basquetebol Bem Jogado. Vou pegar minha bola para finalizar com grande estilo. Peraí, gente, não ouviu ver assim, antes de eu fechar. Para fechar com grande estilo. É isso aí, minha bola de basquete, me acompanhe, vou tentar colocar. Se eu não colocar aqui, eu jogando basquete, você entra lá no meu Instagram e vê a bola de 3 que eu fiz, ok? Vou tentar deixar o link na descrição. Acompanhe, semana que vem tem mais. Esse é o Pod Isso Montoni, deixe seu like, hypa, passa pros amigos. Até semana que vem.